Durante os momentos mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, uma aeronave especial surgiu, desafiando todas as probabilidades ao entrar em batalhas no oceano. Era como um campeão desconhecido dos céus, capaz de pousar nas águas traiçoeiras e enfrentar ambientes hostis. No meio de todos esses, havia uma verdadeira fera, o incrível Kawanishi H-8K, conhecido pelo historiador René Francion como o mais notável dos aviões de combate baseados na água da Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, vamos explorar as missões ousadas do H-8K, descobrir por que os pilotos aliados o chamavam de porco-espinho voador e como ele desempenhou um papel importante na estratégia de guerra japonesa. As armas dos navios haviam esfriado, garantindo a vitória da Terra do Sol Nascente em Tsushima sobre o Império Russo. Mas um novo inimigo surgiu para o Japão: os Estados Unidos. Os americanos deixaram claro que estavam prontos para defender seus interesses na China com todos os meios disponíveis. A famosa campanha da Grande Frota Branca ocorreu entre 1907 e 1909, quando 1,5 dúzia de navios de guerra americanos fizeram uma viagem ao redor do mundo. De acordo com o plano do presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, essa campanha tinha como objetivo mostrar aos japoneses que a frota de batalha dos Estados Unidos não era como os navios russos do Báltico, mas uma força projetada para dominar o Oceano Pacífico. Os japoneses, com sua sabedoria milenar e forte disciplina militar, aceitaram o desafio americano, respondendo com pensamento técnico naval. Desde 1908, eles estavam se preparando para isso. Com o Japão se preparando para uma batalha inevitável, os almirantes japoneses enfrentaram um desafio. Eles sabiam que a economia americana crescia e não aceitariam uma relação desfavorável entre as frotas de navios de guerra dos dois países. Isso foi confirmado na Conferência Marítima de Washington em 1920, quando o Japão foi forçado a manter uma relação de 3-7 entre suas frotas e a dos Estados Unidos e a da Grã-Bretanha, que havia se tornado uma adversária. Mas o Japão, demonstrando sua bravura, não aceitou isso passivamente. Eles inovaram e desenvolveram novos tipos de classes de armas navais que não estavam sujeitas a essas restrições. Eles criaram super destroyers, torpedos aéreos enormes, submarinos de patrulhas e imponentes encouraçados. Além disso, desenvolveram uma nova geração da aviação naval de alta velocidade, incluindo caças de convés, caças de mergulho e porta-torpedos. O resultado desse esforço foi o Kawanishi H-8K, ou Emily para os aliados, considerado um dos melhores aviões anfíbios da Segunda Guerra Mundial. Um avião anfíbio é como um veículo que pode trabalhar tanto na água quanto no ar, assim como um carro que pode dirigir na estrada e navegar em um lago. Pense em um carro que tem rodas para andar na estrada, mas também tem um casco para flutuar na água. Da mesma forma, um avião anfíbio tem asas para voar, mas também um casco ou flutuadores para pousar na água ou flutuar. Isso torna os aviões anfíbios muito versáteis, porque eles podem pousar em aeroportos normais ou na água como se fosse um barco. As nações já estavam usando barcos voadores e hidroaviões para reconhecimento e operações de salvamento no mar. Eles eram como recursos valiosos, capazes de pousar em praticamente qualquer superfície de água. Mas o Japão também tinha uma resposta para as ameaças do Ocidente. Juntamente com sua força e estratégia de guerra, avançou em sua tecnologia aeronáutica. Quando se pensa em estratégias defensivas para uma guerra, talvez um barco voador não seja a melhor resposta para isso. Mas a inovação japonesa foi capaz de mudar esse pensamento. O verdadeiro destaque desta aeronave estava em sua capacidade de viajar longas distâncias, o que foi testado ao máximo quando participou de um segundo ataque a Pearl Harbor em 4 e 5 de março de 1942. Essa missão foi a mais distante já realizada por um bombardeio de 2 aviões, além de ter sido o planejamento mais longo para uma missão sem a companhia de caças de escolta. 2 aviões partiram do atol de Watch, localizado nas Ilhas Marshall, e foram reabastecidos por um submarino próximo à fragata francesa Shoals. Mas, devido à cobertura de nuvens, o ataque não causou danos significativos e não resultou em vítimas americanas. Outra missão de longa distância estava planejada para Midway, mas teve que ser cancelada quando o submarino de reabastecimento descobriu que as fragatas francesas estavam ocupadas pelas forças americanas. O H-8K provou ser um oponente temível, com sua capacidade de detecção de submarinos e seu impressionante arsenal de armamento. Ele também tinha uma incrível capacidade de alcance e podia transportar uma grande quantidade de carga, tornando-o valioso para transportar tropas. O protótipo do H-8K, chamado HAK-1, tinha 4 motores poderosos e passou por várias alterações a fim de melhorar sua estabilidade na água.
Ele entrou em produção em 1941 sob a designação H-8K1, tipo 2, modelo 11. Os modelos de produção tinham uma tripulação de 10 pessoas e estavam equipados com canhões de 120 mm em torres dorsal e de cauda. Ele estava armado com 7 metralhadoras de 7,7 mm, localizadas nas laterais da fuselagem, na parte dianteira e em uma escotilha ventral. Esse avião podia carregar uma carga ofensiva de 8 bombas de 250 kg ou 2 torpedos de 800 kg sob as asas. As versões mais recentes do H-8K estavam equipadas com motores Mk4B Case A12, que tinham melhorias técnicas, mas não aumentaram a potência. O H-8K tinha um desempenho de voo muito superior ao seu predecessor, o H-6K. Por outro lado, o manuseio da água do H-8K era inferior ao do H-6K. Ele tinha 8 pequenos tanques de combustível nas asas e 6 tanques grandes na fuselagem. Os tanques nas asas não eram protegidos, enquanto os da fuselagem tinham algum grau de autosselagem e um sistema de extinção de incêndios com dióxido de carbono. Em caso de perfuração, o combustível dos tanques da fuselagem era direcionado para um compartimento onde poderia ser bombeado de volta para os tanques não danificados. A versão H-8K2 apresentou melhorias como os canhões de 20 mm no nariz e nas laterais da fuselagem, e várias metralhadoras de 7,7 mm. O Kawanishi H-8K2 foi apelidado por alguns pilotos aliados de porco-espinho voador, devido ao seu armamento defensivo pesado. As versões mais recentes deste avião estavam equipadas com um radar de busca oceânica Mark VI modelo 1. Além disso, uma variante de transporte do H-8K estava em desenvolvimento. A primeira versão protótipo foi chamada de H-8K1L, e tinha motores Mk4 QK622. Ela podia transportar até 29 passageiros em 2 cabines, ou 64 soldados com menos conforto. A maioria dos tanques de combustível foi removida para dar espaço aos passageiros, e a armação defensiva foi reduzida a uma metralhadora de 13 mm no nariz e um canhão de 20 mm na cauda. Também houve experimentos com outras variantes, como o H-8K3, que tinha flutuadores retráteis, uma torre metralhadora retrátil e canhões de 20 mm nas laterais da fuselagem. 2 exemplares foram construídos e posteriormente equipados com motores mais potentes, sendo redesignados como H-8K4. Durante a Segunda Guerra, 112 unidades do H-8K2 entraram em serviço, sendo usadas para reconhecimento nos oceanos Pacífico e Índico, ataques aéreos em cidades como Colombo, Calcutá e outras, além de missões de abastecimento para guarnições em ilhas isoladas e patrulhas antissubmarino. Alguns deles foram equipados com radares de busca no ano de 1944. Mas, apesar da resistência formidável do H-8K2 em combate, no final da guerra apenas 2 exemplares desse tipo sobreviveram, e todas as versões de transporte foram destruídas. Apesar de tudo isso, o Kawanishi representou a coragem do Japão em enfrentar desafios e a capacidade da engenharia de superar obstáculos. Ele foi uma conquista extraordinária que ecoou a determinação e a criatividade japonesas em um momento crítico da história. Se gostou do conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal. Até a próxima!